Existe uma pergunta que os filósofos estoicos faziam a si mesmos toda manhã e que quase ninguém faz hoje. Não era o que eu vou conquistar, nem como vou ser visto. Era algo muito mais perturbador. Eu sei o que valho, e o meu comportamento reflete isso, porque há uma contradição silenciosa que governa a maioria das pessoas. Elas desejam ser respeitadas, mas agem como se o respeito fosse algo que se mendiga. Estão disponíveis para todos em todos os momentos, para qualquer demanda, e depois se perguntam por que ninguém as trata com cuidado. O estoicismo tem uma resposta para isso, e a neurociência, séculos depois, provou exatamente o mesmo. O que você vai descobrir nesse vídeo não é uma técnica de manipulação, é uma lei, antiga como a filosofia e nova como a ciência do cérebro. O valor percebido de um ser humano obedece às mesmas leis que governam qualquer coisa rara no universo. E você pode ou ignorar essa lei ou usá-la conscientemente. Os estoicos gregos tinham uma palavra para isso: axia. Em grego significa valor, mas não valor monetário. Axia era o peso moral e relacional que uma pessoa carregava no mundo. E para os estoicos, axia não era algo que você recebia, era algo que você estabelecia ou destruía pela forma como se conduzia. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes da antiguidade, dizia que o ser humano possui duas esferas: o que está sob nosso controle e o que não está. A nossa reputação, o julgamento alheio, os resultados externos, tudo isso está fora de nosso controle. O que está dentro? A nossa escolha de como agir, o que aceitar e o que recusar. Nunca diga sobre nada que o perdi. Diga apenas: eu o devolvi. Seu filho morreu? Foi devolvido. Sua esposa morreu? Foi devolvida. Sua propriedade foi tomada? Também foi devolvida. O que Epicteto ensina aqui vai além da resignação. Ele está descrevendo uma postura de não apego que tem uma consequência prática direta. Quem não implora para ficar, não precisa agir como se fosse descartável. A disponibilidade irrestrita, o sim para tudo, é, na lógica estoica, uma forma de se apegar ao que está fora do seu controle, a aprovação do outro. Marco Aurélio, imperador de Roma e praticante do estoicismo, escreveu nas suas meditações algo que soa perturbador quando você entende o peso do cargo que ele carregava. Um homem com poder sobre milhões de vidas se preocupava não com sua influência, mas com a integridade da sua vontade interna. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Esse princípio, a separação radical entre o que você controla e o que não controla, é a fundação de tudo que vamos explorar hoje. Porque a pessoa que se vende barata, que está disponível para todo mundo, que diz sim quando quer dizer não, está na prática entregando o controle da sua própria axia para os outros. E os estoicos consideravam isso a maior das perdas possíveis. Sêneca foi ainda mais direto. Em suas cartas a Lucílio, ele alertava contra o que chamava de dispersão do eu. Gastar a si mesmo em 1000 direções sem nenhum critério, atendendo às expectativas alheias até não restar nada de substancial. Recobra-te para ti mesmo, tanto quanto puderes, e com aqueles que te tornarão melhor, tem conversas frequentes. Recobra-te para ti mesmo. Essa frase de 2000 anos é talvez a definição mais precisa do que significa ser raro, não no sentido de arrogância, mas no sentido de inteireza. Você não pode ser raro se está constantemente se dividindo, se dispersando,
se tornando acessível para qualquer um a qualquer custo. O que Epicteto intuiu pela filosofia, a neurociência passou séculos para provar. O cérebro humano não avalia o valor de uma coisa ou de uma pessoa de forma racional. Ele avalia pelo custo de acesso. Em 1975, o psicólogo Stephen Wershell conduziu um experimento hoje clássico. Participantes recebiam biscoitos idênticos, mesma receita, mesma textura, mesmo sabor. A única variável era a quantidade. Alguns recebiam um pote cheio, outros recebiam um pote com apenas 2 biscoitos. Os que receberam o pote quase vazio avaliaram consistentemente o biscoito como mais gostoso, mais valioso e mais desejável. O biscoito não mudou. O que mudou foi a percepção gerada pela disponibilidade. E aqui está o ponto que os estoicos não podiam articular em termos científicos, mas sabiam intuitivamente. O mesmo mecanismo que governa a percepção de biscoitos governa a percepção de pessoas. Mas por que o cérebro funciona assim? A resposta está no sistema dopaminérgico, o circuito de recompensa do cérebro. Pesquisadores da Universidade de Michigan, liderados por Kent Berridge, fizeram uma distinção fundamental. Há uma diferença entre o querer e o gostar no cérebro. O querer, mediado pela dopamina, é ativado pela antecipação, pela possibilidade, pela escassez. O gostar, pela satisfação real. Isso explica algo que todos já vivemos, mas raramente articulamos. Por que a pessoa que retorna mensagens depois de horas parece mais interessante do que a que responde em segundos? Por que o profissional que não aceita qualquer reunião parece mais valioso do que o que está sempre disponível? Não é julgamento moral. É dopamina. É o cérebro interpretando a raridade como sinal de qualidade. Há ainda outro mecanismo relevante, o da sinalização de status. O neurocientista Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, passou décadas estudando hierarquias em primatas e em humanos. Sua conclusão é que o cérebro está constantemente lendo sinais de dominância e que esses sinais não são sobre tamanho, força ou riqueza. São sobre comportamento. Quando uma pessoa diz sim para tudo, quando preenche todos os silêncios, quando se justifica em excesso, ela está, biologicamente, sinalizando submissão. E o cérebro do outro lê isso sem que nenhuma palavra seja dita. Não por maldade, por filogenia. Por milhões de anos de evolução que ensinaram o cérebro a calibrar o tratamento com base em sinais comportamentais. A boa notícia, e aqui está a conexão mais elegante com o estoicismo, é que esses sinais são comportamentais, não genéticos. Você não nasce raro, você age de forma rara. E o cérebro, tanto o seu quanto o do outro, responde ao comportamento. Existe ainda um terceiro mecanismo que poucos discutem, o da reatividade emocional. A amígdala, estrutura responsável pelo processamento de ameaças, reage em frações de segundo a estímulos emocionais. Quando alguém te provoca e você reage imediatamente, está obedecendo à amígdala. O neurocientista Daniel Siegel chama isso de sequestro da amígdala, o estado em que a resposta emocional automática sobrepõe o córtex pré-frontal, sede do raciocínio e da escolha. Em 6 a 10 segundos, o córtex pré-frontal reconquista o comando. Isso significa que a pausa, o silêncio, a demora deliberada, a resposta adiada, não é passividade, é neurociência aplicada. É o espaço entre o estímulo e a resposta, que os estoicos chamavam de prohaireses.
a faculdade da escolha racional. Se você quiser entender na prática o que significa ser raro, no sentido mais profundo e mais consequente da palavra, precisa conhecer a história de Marco Pórcio Catal, o jovem, um romano do 1º século a.C. que encarna, talvez melhor do que qualquer outro personagem histórico, o princípio que estamos discutindo. Catal não era o homem mais rico de Roma, não era o mais poderoso militarmente, não tinha o carisma retórico de Cícero, nem o gênio estratégico de Júlio César. O que Catal tinha era algo que seus contemporâneos reconheciam e temiam. Ele era absolutamente incorruptível. E essa incorruptibilidade não era apenas moral, era o resultado direto de uma disciplina filosófica estoica aplicada ao comportamento público. Enquanto senadores e cônsules acumulavam favores, dívidas políticas e alianças de conveniência, o equivalente romano de dizer sim para tudo em troca de aprovação, Catal recusava sistematicamente. Ele votava contra medidas que julgava injustas, mesmo quando era a minoria de um. Recusou cargos e títulos que teriam aumentado sua influência porque acreditava que aceitá-los significaria comprometer a sua integridade. Júlio César, que era seu maior adversário político, disse algo revelador sobre Catal, que era mais fácil mover montanhas do que mudar a posição de Catal quando ele havia decidido. Isso não era teimosia, era a expressão pública de uma vida interior ordenada, o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o princípio governante da alma. O resultado? Catal perdeu batalhas políticas, foi exilado, viu Roma sucumbir ao que considerava corrupção e, no final, preferiu a morte a se submeter a César. Pelo critério do sucesso convencional, ele perdeu. Mas aqui está o paradoxo que importa para nós. 2000 anos depois, o nome que associamos à integridade romana não é o de César, é o de Catal. A raridade de Catal sobreviveu à força de César. O que isso tem a ver com a sua vida? Tudo, porque Catal não era raro por acidente, ele era raro por princípio, por uma série de escolhas deliberadas sobre o que aceitar, o que recusar e o que jamais negociar. Ele tinha, em termos modernos, uma bátna interna permanente, a sua própria consciência. E quem tem essa alternativa jamais precisa implorar pelo respeito alheio. Agora pense em alguém no seu ambiente de trabalho. Não necessariamente o mais simpático, não o que está sempre disponível, mas aquele cuja opinião tem peso. Aquele que, quando fala, muda a direção da conversa. Aquele que, quando diz não, as pessoas param para pensar, em vez de simplesmente tentar outra pessoa. Quase certamente, esse alguém tem algo de Catal, uma coerência interna que tornou seu sim raro o suficiente para valer algo. Tudo o que discutimos até aqui, a ataraxia estoica, a dopamina da escassez, o sequestro da amígdala, a integridade de Catão, converge para uma prática concreta. Não se trata de se tornar distante ou inacessível, trata-se de desenvolver o que os estoicos chamavam de asqueses, uma disciplina de si mesmo que se manifesta no comportamento cotidiano. Número 1. Audite o seu sim. Por uma semana, registre cada vez que você concorda com algo sem de fato querer. Não para criar culpa, mas para criar consciência. O estoicismo começa sempre pela autopercepção, o que Marco Aurélio fazia todas as manhãs nas suas meditações. Você não pode mudar o que não enxerga. Número 2. Pratique o espaço antes da resposta. Lembra dos 6 a 10 segundos que o córtex pré-frontal precisa para reconquistar o comando? Comece a usá-los.
Quando alguém te pede algo, antes de responder automaticamente, respire. Olhe para a pergunta. Pergunte a si mesmo: isso cabe na minha direção atual ou estou cedendo para evitar desconforto? A resposta que vem depois desse espaço é qualitativamente diferente da reação imediata. Número 3. Construa alternativas reais, não imaginárias. Os estoicos faziam um exercício chamado premeditatione malorum, a premeditação dos males. Eles imaginavam o pior cenário possível, não para se paralisar, mas para perceber que sobreviveriam a ele. Aplique isso às suas dependências. Se esse emprego acabasse amanhã, o que você teria? Se essa relação terminasse, quem você seria? Não como catastrofismo, mas como combustível para construir alternativas reais. O poder de dizer não é exatamente do tamanho das opções que você construiu fora daquela relação. Número 4. Deixe o silêncio trabalhar. Da próxima vez que alguém fizer um comentário que espera sua reação, experimente não reagir. Não com raiva contida, mas com a serenidade de quem genuinamente tem outras coisas mais importantes para pensar. O silêncio diz, sem palavras: isso não governa meu estado interior. E essa é a mensagem mais poderosa que um ser humano pode transmitir. Número 5. Apareça com qualidade, não com quantidade. No trabalho, nas relações, nas conversas. Fale menos, mas fale com substância. Contribua menos, mas contribua com o que realmente move o ponteiro. A raridade não é construída pela ausência, é construída pela presença seletiva e consistente. Voltemos à palavra com que começamos. Axia, o valor que você carrega no mundo. Os estoicos acreditavam que axia era sempre uma escolha, não uma condição dada. Você não nasce valioso ou descartável. Você estabelece o seu valor pelo padrão do que aceita e do que recusa. E a neurociência, 2 milênios depois, chegou à mesma conclusão por outro caminho. O cérebro humano lê sinais comportamentais e recalibra o tratamento dispensado. Não porque as pessoas sejam calculistas, mas porque o cérebro é, antes de tudo, um órgão que avalia o custo e o benefício do que investe atenção e cuidado. Sêneca escreveu que a vida não é curta, é desperdiçada. E a forma mais silenciosa de desperdício é distribuir a si mesmo indiscriminadamente, sem critério, como se a sua presença, o seu tempo, a sua energia não custassem nada. Como se você mesmo não acreditasse que custam. A pergunta com que termino não é como você quer ser visto. É a mesma que os estoicos faziam. Você sabe o que vale? E o seu comportamento reflete isso? Porque no final não existe técnica que substitua a convicção interna. Você pode aprender a dizer não, pode praticar o silêncio, pode construir alternativas, mas tudo isso só funciona quando parte de um centro, a crença genuína de que o acesso ao melhor de você tem um custo, e que esse custo é justo. Isso é o que os estoicos chamavam de dignidade, não como arrogância, mas como a recusa de se trair. E é exatamente isso que o seu sistema nervoso comunica, sem palavras, para todos ao seu redor. Eu sou o Neuroestoico e agradeço por sua valiosa companhia nesta jornada hoje. Até o nosso próximo encontro.